sairá só com o seu corpo. Mas se aquele servo expressamente disser: eu amo ao meu Senhor e a minha mulher e aos meus filhos, não quero sair fora, então o seu Senhor o levará aos juízes e o fará chegar à porta ou ao postigo, e ao seu Senhor lhe furará a orelha com uma sovela e o servirá para sempre. Amém. Eu estava meditando nesta palavra essa semana, onde fala sobre uma história do Antigo Testamento, super interessante. Eu quero dividir com você. Eu quero que você preste bastante atenção nessa história. Essas leis aqui foram dadas pelo próprio Deus para Moisés, para controlar o povo como uma nação. Pois onde não há lei, não há crime e não há pecado. Foi por isso que Deus criou as suas leis, os seus estatutos, e o transmitiu ao seu povo através do seu servo Moisés, um grande legislador da nação de Israel. Esta lei aqui fala sobre o escravo da orelha furada. Vou repetir. Esta lei trata especificamente sobre o escravo da orelha furada. O escravo furava a sua orelha. Mas eu vou estar explicando a você o porquê de furar a sua orelha. O Antigo Testamento é uma coisa, o Novo Testamento é outra totalmente diferente. Aqui nos fala sobre um escravo, um servo hebreu. Nós sabemos que para uma pessoa entrar nesse estatuto aí, entrar nessa lei, se enquadrar neste mandamento, ele deveria sofrer de uma pobreza extrema e de um grande endividamento. Dando um exemplo aqui, imagine que o presbítero Alex, ele me vendeu uma propriedade que valia um dinheiro, ou me emprestou um valor. A minha obrigação é de pagar a dívida que eu tenho com ele, nós sendo hebreu. Se eu não pagar a dívida para ele, a lei que Deus deu para Moisés aqui garantia o seguinte: se o servo não puder pagar aquele que ele está devendo, este servo terá a obrigação de trabalhar sem ganhar R$1, R$1, por 6 anos. E quando chegar no 7º ano, o seu senhor tem a obrigação de liberá-lo. Se ele chegar casado para servir ao seu senhor como servo durante 6 anos, ele vai embora com a sua esposa, mas não poderá levar matéria nenhuma, porque ele pagou a dívida que ele devia. Mas se o servo chegar solteiro, o seu senhor, que é dono dele, por 6 anos, der uma esposa para ele, e ele fazer filhos com ela, ter filhos com ela, se ele quiser, por opção dele, ir embora, se o Senhor quiser segurar a mulher e os filhos daquela mulher, que também é dele, ele não pode levar a sua mulher, não pode levar os seus filhos. Ele está liberado, só que de forma sozinha. Então nós vemos aqui que este homem era um homem pobre, sem dinheiro e endividado. E nessa história também tinha o seu senhor. E o perdão era dado quando completava-se 7 anos. 6 anos trabalhando de graça. É só você lembrar de Jacó quando foi casar com Raquel, com Leia, com Lia ou Leia. Ele trabalhou 7 anos para casar com uma mulher daquela. Ele não ganhou nada. Labão, aproveitando da sua mão de obra, fez Jacó trabalhar 7 anos, dizendo que Jacó casaria com Raquel. Jacó casou com Leia. Na hora da núpcia, no outro dia, ele descobriu que não era Raquel. Teve que trabalhar mais 7 anos para casar-se com a sua mulher, que ele amava de verdade, chamada Raquel, que mais à frente foi a mãe do José, que foi parar no Egito. Trazendo para nós aqui, para nós hoje, a gente precisa entender essa palavra. Essa palavra, ela é um pouco diferente da
ouvir. Eu vou pedir você, por gentileza, para abrir a sua Bíblia na carta aos Hebreus, no capítulo 10, versículo 1. Para nós entendermos essa mensagem, a gente precisa entender o que representa para nós no dia de hoje o Antigo Testamento, a Antiga Aliança ou o livro veterotestamentário, livro da Antiga Aliança. Hoje, os costumes do Antigo Testamento não têm valor para nós. Nós somos da graça, da nova aliança. Hebreus capítulo 10, versículo 1. Quem achou, diga amém. Amém. Diz assim: porque tendo a lei, o quê? A sombra de quê? Dos bens futuros, e não a imagem exata das coisas. Nunca pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem cada ano, pode aperfeiçoar os que a eles se chegam. Aqui está dizendo que o Antigo Testamento, para nós hoje, os gentios, nós somos o povo adotado pela morte de Cristo. Para os gentios, para o povo da nova aliança, o Antigo Testamento é apenas uma sombra daquilo que Deus queria num futuro revelar para a sua nação e para todo mundo. Deus queria apenas fazer um trabalho didático, uma pedagogia com o seu povo, com a sua nação. Dando aqui um exemplo: antes de Cristo morrer na cruz, o povo tinha que oferecer sacrifício a Deus. Pegava um cordeiro imolado, sem mancha, sem mácula, oferecia-se no altar, representando a morte vicária de Cristo. Não era aquele sacrifício que Deus queria, na sua totalidade, que fosse confirmado. Ele queria dizer para o povo que num futuro o cordeiro imolado viria ao mundo. Ele se sacrificaria para perdoar o seu povo. Muitos hoje vivem na antiga aliança, vivem colocando na sua cabeça, até a igreja cristã evangélica, coloca-se kippah na cabeça, coloca-se aqueles aventais por aí, ficam igrejas judaizantes, igrejas com padrões de judeus ortodoxos. Não tem nada a ver costume do Antigo Testamento com os costumes que nós temos hoje. Hoje não precisa-se matar animal para se sacrificar para Deus perdoar. A gente sabe que o profeta João, no Evangelho de João, no capítulo 1, versículo 29, ele estava batizando as pessoas naquela água no Rio Jordão, mas quando Jesus foi se aproximando, João apontou o dedo para aquele homem em um morrinho considerado e falou assim: ó, eis ali o quê? O cordeiro que tira o que do mundo? Que tira o? Ele está dizendo o seguinte: a gente viveu até aqui de sombra. Nós vivemos até aqui de uma encenação daquilo que realmente deveria ser. Mas o Cordeiro de Deus chegou ao mundo na plenitude dos tempos. Ele vai morrer por nós, vai nos perdoar, vai limpar dos nossos pecados e a gente vai se sentir bem melhor. Por quê? O Antigo Testamento é apenas uma sombra da nova aliança. É por isso que é errado eu querer ensinar para vocês, ou alguém querer ensinar para vocês, costumes do Antigo como se fosse viver hoje. Nós não somos da Antiga Aliança. Nós não somos desse antigo pacto. Nós vivemos na dispensação da graça. E esse escravo aqui da orelha furada, ele nada mais representava, olha só, ele representava de uma forma de sombra o que nós somos hoje aqui nesse lugar. O escravo, Deus não queria fazer maldade com aquele escravo. Tem pessoas aí que eu já vi até em Brasília, o Jean Willis, aquele deputado lá, tribulado, endemoniado, dizendo que Deus é cruel, que Deus é mau. Ele não acredita num Deus que matava povo, um Deus que sacrificava, um Deus que matava multidões. Deus não estava querendo nos ensinar hoje aquilo que nós temos que viver esse padrão. Ele não entende a palavra de Deus, porque para entender o que a Bíblia diz, nós precisamos possuir o seu selo sagrado, que é o Espírito Santo de Deus. Um homem natural não compreende as coisas espirituais. A Bíblia aqui está
uma forma pedagógica, uma didática de servirmos a Ele em espírito e em... Fala assim, Senhor Jesus. Está muito fácil. Fala, Senhor Jesus, hoje eu represento esse escravo trabalhando para o meu Senhor. Qual o nome do teu Senhor? Qual o nome do teu Senhor? Quem é escravo de Deus, dá bola bem forte aí? Amém ou não amém? Amém. Vamos continuar. Gente, o escravo devia. A Bíblia fala que o escravo, quando acabava-se os 6 anos, ele poderia optar, como Gênesis. Ele poderia optar: Senhor, eu não quero ir embora da tua casa. Por quê? Porque eu gostei da forma que o Senhor me tratou. O Senhor não me tratou mal, não me espancou, não me bateu, não me maltratou. Pelo contrário, o Senhor me ajudou nesses 6 anos. Eu pude pagar a dívida que eu tinha com o Senhor e fui muito bem tratado. Ou seja, era uma opção do escravo escolher se ele queria continuar com o seu Senhor ou não. É uma opção sua. Você que está ouvindo aqui, não a minha voz, mas a voz de Deus, optar em continuar, em fechar uma aliança com o seu Senhor ou não. Ninguém é obrigado a aceitar Jesus como Salvador. Ninguém é obrigado a ser cristão. Ninguém é obrigado a dizer o seu evangelho. Se você quiser fechar com o Senhor da tua vida, amém. Se você não quiser fechar, você vai ser livre das mãos do Senhor, Deus que pode todas as coisas. Mas vai ser escravizado pela mão de quem? Do diabo. Então aqui não tem para onde a gente fugir. Se você quiser ser escravo de Jesus, você estará abençoado. Mas se você optar, eu não quero esse Jesus, eu prefiro o meu pagode, prefiro a minha droga, prefiro cheirar, fumar, beber, eu prefiro trair, ter 1000 mulheres na rua. Se você optar por mulheres, por droga, por baile funk, por pagode, até por forró, Deus não tem autoridade na sua vida. Você viverá contando com as infinitas misericórdias. Mas se você falar, opa, hoje eu quero renunciar à minha carne, eu quero fechar com esse Senhor, eu não quero sair desta casa. Sabe o que acontecia? O Senhor pegava aquele escravo que optou permanecer. Antes de falar disso aqui, eu quero comentar algo interessante para vocês. Vou dar um exemplo. Se eu tenho os meus irmãos, se fosse hoje, eu ser escravizado por um outro hebreu, um brasileiro, que eu estivesse devendo, o meu irmão Anderson, Fábio, Davidson, se eles quisessem pagar a minha dívida, eu seria livre daquele senhor, mas me tornaria escravo de quem pagou a minha dívida. Fala assim, eu estava lá fora. Na mão de quem? Na mão de quem, gente? Na mão de quem? O nosso irmão mais velho se manifestou. O nosso irmão mais velho pagou as nossas contas. Ele optou em não deixar-nos sofrer eternamente lá fora. Mas ele falou assim, opa, eu vou pagar a conta dessa pessoa. Eu vou tirá-lo desta vida. Jesus, quando ele viu que você estava servindo ao Senhor chamado diabo, porque a Bíblia diz em 1ª, 2ª carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 4, versículo 4, o Deus destes séculos cegou o entendimento de muitos. Para quê? Para que não viesse entender a revelação da palavra de Deus, para que viesse permanecer nas mãos do diabo. Eu quero que você abra sua Bíblia em Colossenses, no capítulo 1, carta aos Colossenses. No capítulo 1 a gente vai ler aqui um versículo interessante, que eu achei interessante anotar, porque nós não poderíamos deixar de ler. Colossenses capítulo 1, do versículo 13 ao 14. Colossenses capítulo 1, versículo 13 e 14. Ele nos tirou do império das trevas, porque
porque pagou a nossa conta. Colossenses capítulo 1, versículo 13 e versículo 14. Vou pedir o presbítero Rodrigo para ler enquanto eu tomo uma água aqui. Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em que temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Meus lindos, olha para mim, por gentileza, meus lindos. Tem gente bonita aí? Tem gente bonita aí? Amém. Todos nós somos bonitos para Jesus. Tá? Ele leu que o nosso Jesus nos tirou das potestades das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho, do seu amor. A quem temos ao 14? A quem temos o quê? Me ajuda aí. A quem temos a? Eu quero frisar nessa palavra. Fala comigo, redenção. Está mais baixo, fala redenção. Nós temos aqui um grupo de coreografia chamado redenção. Sim ou não? Sim. Esta palavra redenção, ela é super interessante. É por isso que eu quis frisar esse versículo. A palavra redenção, no seu valor máximo, no seu âmago, quer dizer o seguinte: readquirir uma propriedade perdida. Vou repetir. A palavra redenção, no seu original, que foi escrita, representa isso. Readquirir uma propriedade perdida. Ou seja, ali nos fala que Jesus pagou a conta por nós. Ele nos redimiu dos nossos pecados. Ele readquiriu aquilo que ele tinha perdido. Ele tinha perdido quem? Perdido a minha vida, a sua vida, que estava sendo usada pelo diabo. Ele readquiriu uma propriedade que em Gênesis pertencia a Deus. Por causa do pecado de Adão e Eva, o homem quebrou aquela aliança de santidade. O homem passou a ter noção do que é certo, do que é errado, e na maioria das vezes prefere fazer o errado. Alguém tem que pagar o preço por você que é escravo. Se você não é escravo de Deus, é do diabo. Eu pergunto a você, a sua vida, você que está me ouvindo, a sua vida está na mão de que Senhor? Fica a resposta para você. Será que você tem servido a Deus de verdade? Será que você tem se esforçado a agradar esse seu Senhor? A Bíblia fala que Ele nos redimiu. É a redenção dos nossos pecados. Ele pagou por nós. Ele readquiriu uma propriedade que Ele tinha perdido. Você tem muito valor para Deus. A Bíblia fala algo interessante, que nós fomos comprados por um alto preço. A tua vida, a tua alma, você não tem valor. Quanto ela vale? Você não tem valor de quanto a sua vida custou para Jesus pagar esse preço de readquirir o direito de dar a salvação que você precisava. Então a redenção, ela está aqui dentro de nós. E o escravo no Antigo Testamento, quando ele preferia continuar com o seu Senhor, ele falava assim: Senhor, eu não quero ir embora, vou continuar aqui. O seu Senhor o levava em um juiz. Aquele juiz pegava o escravo, levava até uma ombreira de porta, furava uma das orelhas do escravo, e o escravo andava pela cidade com a sua orelha furada, representando o seguinte: dizia para a sociedade o seguinte: eu quero que todos saibam que eu tenho um Senhor na minha vida. Eu optei por livre e espontânea vontade. É por isso que no Antigo Testamento o escravo andava com a orelha furada. Para quê? Para que todos enxergassem que ali tinha uma pessoa que amava muito o seu Senhor e preferiu permanecer morando na sua casa. A redenção que Deus fez para você, ela precisa ser visível para aqueles que estão lá fora. Como é que você anda na rua e fala: ninguém tem nada a ver com a minha vida? Isso é mentira do diabo. Você deve satisfação para o seu Senhor e também deve satisfação de boa
Eu uso a saia que eu quero. Está curta, problema é meu. Não é não. Não é não. Bote uma saia direitinho, bota uma comprida. No nome de Jesus. Porque você não pagou o preço não. Quem te comprou é o teu Senhor. E escravo não se manda. Escravo tem que fazer o que o Senhor manda. Fazer, ponto final. Agora não, está ao contrário. Não, vivemos na graça. A dispensação é da graça. Os escravos hoje querem mandar no Senhor. Eu determino. Bota Deus na parede. Que negócio é esse? Eu determino um milagre, eu determino nada, gente. Porque talvez você entrou aqui hoje passando uma prova, é para o seu crescimento espiritual. Se você for abençoado, você some da igreja. Você se perde no mundo. Tem gente que não pode ter muito dinheiro, porque se perde rápido. Vai para Grande Rio, vai para a escola de São por aí, compra carro, vai se prostituir, mas não vem cultuar o Senhor. Aí o que Deus faz? Joga o vaso na olaria para aprender a ser servo do Senhor. O negócio da semana, essas semanas ficou feio para mim. A esposa está aqui. Converso muito com ela, desabafo. Desabafo também muito com a minha mamãe, que está ali me ouvindo. O negócio ficou feio, pastor. E nós não temos para quem falar. Vocês me ligam, me procuram, eu vou ouvir vocês. Mas quem é que me ouve? Quem é que pode ouvir o pastor fazer algumas reclamações? Quem é que está pronto para ouvir, para me ver às vezes até chorar? E vai entender que eu sou homem. Aqui foi falado que Arão e Ur apoiaram Moisés quando as mãos dele se cansou. Nós não somos de aço. Eu não sou de ferro. Mas é difícil a gente procurar alguém que a gente possa confiar para conversar e desabafar. O pastor pode fazer isso? Se o pastor se abrir para qualquer pessoa, ele é arrebentado. É fraco. Ai, não me deu nada. Eu sabia, esse é um Zé Mané. Então, para se ouvir, a pessoa que ouve precisa ter estrutura para entender que a outra pessoa também é ser humano. E graças a Deus, cuidado, glória. Eu fui comprado por aquele que me redimiu dos meus pecados. Glória a Deus. Eu sou servo dele, escravo dele. Eu optei em permanecer na presença dele e sair do mundo que eu estava. Deus nos resgatou da mão do diabo. Deus nos tirou do império das trevas. A Bíblia fala em João 8, versículo 12, diz o seguinte, eu não posso deixar de não falar para vocês, João capítulo 8, versículo 12, diz assim, falou-lhe, pois, Jesus outra vez, dizendo, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andarás em trevas, mas terás a luz da vida. Aquele que fecha com o seu Senhor, aquele que anda agarrado com o seu Senhor, não anda em trevas. Isso representa o seguinte, você vai conseguir discernir o que é preciso fazer. Quando é de noite, você não consegue enxergar direito. A gente enxerga das lâmpadas elétricas, mas se não tivesse lâmpada, nós não estaríamos aqui, provavelmente. Aqui está falando disso, Senhor, eu sou a luz do mundo. Aquele que me segue não andarás em, mas terás a luz da. Ou seja, quem fecha com o seu Senhor, que é o Deus Todo-Poderoso, que é Jesus, não anda enganado com nada. Deus dá a planta para ele. Deus dá o projeto para ele trabalhar, para ele fazer, para ele falar. Porque o Senhor chega para o escravo e o orienta. Faça assim, assim e assim. O que talvez você precisa fechar mais é com o Senhor da tua vida. Você fica muitas vezes sem direção do que fazer. O Senhor que te comprou, que te redimiu, que remiu os nossos pecados, Ele está te chamando hoje, escravo da orelha furada, não de forma literal, mas de forma espiritual. A aliança que a gente faz hoje não é com a orelha furada aqui não, é aqui dentro, é na alma. As pessoas vão ver em você
você pertence ao Senhor. 1 Pedro ou 2 Pedro, capítulo 2, 19, diz assim, ó: aquele a quem lhe é vencido, torna-se escravo. Se você deixou o Espírito Santo vencer a sua natureza humana, você é escravo de Deus. Se você deixa a tua carne, a tua natureza que não presta vencer, você é servo do pecado e do diabo. É por isso que a santidade, ela tem que estar aqui dentro. É por isso que eu não posso oferecer a Deus um culto de qualquer jeito, um culto relaxado, mal feito. Eu não posso fazer isso jamais. Porque o meu Senhor, o teu Senhor, fala com o teu vizinho, fala com o teu irmão, fala assim, ó: o nosso Senhor que te comprou é exigente, Ele quer o teu melhor. E aí, já furou a orelha? Já furou a orelha? Está dando para entender, né, gente? Homens, não vai furar a orelha, não, é homens em nome de Jesus. É um simbolismo, é uma sombra. As pessoas têm que ver, aquele ali é crente, santo homem de Deus. E eu vou ficar por aqui. Vamos terminar aqui. E como é, eu vou terminar aqui, ó. Como é que a gente consegue fazer aliança com esse Senhor? A Bíblia diz que nós precisamos renunciar à nossa natureza. Hebreus capítulo 11, no versículo 24 a 27, não vou ler agora, fala que Moisés, sendo filho da filha de Faraó, renunciou, deixou de ser chamado de filho da filha de Faraó para agradar o seu Senhor que o chamou lá no Monte Sinai. A sarça ardeu, Moisés ouviu a voz de Deus e renunciou ser um futuro de Faraó, por amor às coisas do seu Senhor, que é o Deus. Paulo fala em Atos capítulo 20, versículo 24, Paulo falou assim, sendo um homem muito rico: nada tenho por valor nesta vida. Para mim, tudo que eu tinha, eu considero como nada, porque eu não me prendo mais nas coisas terrenas e materiais. Colossenses capítulo 3, versículo 1 fala que nós devemos pensar nas coisas que são do céu, não nas que são da terra. Buscar as coisas que são do alto, não as que são de baixo. E o que nós vemos de escravo, que tem o seu Senhor, mas que é preso aqui, não está no gibi. Prefere bem material, prefere ter salário abençoado, prefere ter dinheiro no bolso, não importa como, ele quer ter. Não tem aliança com Deus, não quer saber de honestidade, não, ou igreja, nem pensar, talvez domingo à noite, porque o trabalho é mais importante. Como é que você consegue fazer aliança com Ele? Confessando Ele como seu Salvador. Amém ou não amém? Termino aqui esta palavra lendo em Romanos. Abra em Romanos capítulo 10, versículo 9 ao 10. Termino aqui esta palavra. Romanos capítulo 10, versículo 9 e 10. Nós conseguimos fazer a aliança com Deus fazendo isso daqui. E o tema desta mensagem, eu falei no final, né? É este: amo ser escravo. Eu coloquei dessa forma: amo ser escravo de Deus. Eu estou aqui para obedecer em ponto final. Romanos 10, versículo 9 e 10, quem achou, diga amém. Amém. Diz assim: a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Talvez você entrou aqui e ainda não é cristão. Talvez você entrou aqui ainda e não é escravo de Jesus. Eu quero dizer para você que você precisa confessar com os seus lábios: Jesus, eu quero te aceitar a partir de hoje. Eu quero ter uma nova vida com o Senhor. Não quero mais que o pecado me domine, que a minha natureza fale mais alto. Não quero mais que o diabo mande nos meus caminhos.
Eu quero me confessar diante desta Assembleia que a partir de hoje eu sou uma nova criação em Deus. Talvez você entrou aqui, bota o louvor, por gentileza. Talvez você entrou aqui e não confessou